vou explicar uma coisa que ninguém sabe e que é chocante. A gente muito fala de desigualdade nos países, que se pudesse ser um pouco mais equilibrado, igualitário tende a ser melhor, é uma longa discussão. Mas como você mede isso? Você mede por um coeficiente chamado Gini. Ele vai de 0, que seria zero desigualdade, todo mundo tem exatamente a mesma coisa no país inteiro, até 100, que seria o máximo da desigualdade, que é impossível, mas seria uma pessoa no país, tem todos os recursos e o resto não tem absolutamente nada. Então é de 0 a 100. E os países mais igualitários do mundo, tipo leste europeu, países nórdicos, tal, é 25 a 30, o índice, a média é 35, 40, e os mais desiguais do mundo é 50, 55, entre os quais o Brasil, tá os mais desiguais. Até aí todo mundo já sabe. O que é incrível, pessoal? Os economistas, eles têm duas medições do Gini. Tem uma que chama antes do Estado e outra depois do Estado. Então é tipo assim, se não tivesse governo, qual que é a desigualdade? Na Alemanha, por exemplo, a desigualdade antes de entrar o Estado é 40 pontos. Aí entra o governo alemão, ele taxa os ricos um pouco mais, taxa os pobres um pouco menos, ele dá um monte de serviço público, ele dá escola, dá hospital, tal. Então a desigualdade vai de 40 na Alemanha para 25 aproximadamente depois da intervenção do Estado. Então o Estado ele reduz a desigualdade. Se você pegar a Bélgica, a Noruega, etc., eles reduzem bastante a desigualdade com o Estado. Se você pegar Estados Unidos, por exemplo, ele já parte de uma desigualdade relativamente alta, tipo 45, e o Estado, com mais imposto para os ricos, com os serviços, tudo, ele reduz um pouco. Ou seja, os Estados Unidos, o Estado americano, ele reduz a desigualdade, porém menos do que o Estado europeu de bem-estar social. Então lá você tem um país extremamente rico, um pouco mais desigual. E o fato de ser mais igualitário não quer dizer que o país é rico, tá, pessoal? A Índia é um país super igualitário, tem o mesmo nível de desigualdade que a Europa, só que é todo mundo igual na miséria, todo mundo pobre. Enquanto na Europa, todo mundo é igual, um pouco mais para classe média alta. Beleza, então, Europa, o Estado, a desigualdade começa média, termina baixa, Estados Unidos começa alta, reduz um pouquinho. O México, praticamente o governo não mexe, então é uma desigualdade alta na faixa de 45, por aí cai para 42, 43, ou seja, o governo quase não mexe com a desigualdade. Por que eu falei que o Brasil é incrível, pessoal? A desigualdade brasileira natural antes do Estado, ela é alta, ela é na base de 53 pontos, é quase na África do Sul, que é o pior do mundo. Entre o governo brasileiro, tem os impostos, tal, tem o SUS, tem a escola grátis, pública, tal, então, Bolsa Família, ele ajuda um pouco a reduzir, só que o governo brasileiro, onde ele mais gasta dinheiro? Ele mais gasta dinheiro com super salários, salário de marajá, altos funcionários públicos, verbinha aqui, verbinha ali, torrando dinheiro em juros para aplicador. Então, depois que o governo brasileiro passa, a desigualdade brasileira de 53, acontece um negócio bizarro, é o caso único no mundo. Ela sobe para 56. Ou seja, o governo brasileiro aumenta a desigualdade do Brasil. Por isso que eu questiono muito o pessoal da esquerda que está pensando na Europa, fala, pô, precisa de Estado, o Estado é bom para aumentar a igualdade. Não, no Brasil é o contrário. Depois que o Estado passa o rolo compressor dele, com imposto regressivo, quer dizer, imposto no consumo, taxando o feijão com arroz da velhinha lá, taxando o remédio da tua vovó, taxando a fralda do seu neném, taxando todo mundo, especialmente os mais pobres, e depois que ele pinga praticamente nada em serviços públicos e enche dinheiro os marajás, botando dinheiro em cima, dando dinheiro para banqueiro, pagando juro para gente rica, o Estado brasileiro consegue um feito incrível, inédito no mundo, ninguém faz isso, ele aumenta a desigualdade, e é isso para mim a coisa mais bizarra que a gente precisa entender sobre o Brasil.